qual é o objeto mais perigoso dentro de uma igreja? Não é o púlpito, não é o microfone, não é o gasofilácio. O objeto mais perigoso, o lugar onde a vida e a morte se encontram em uma colisão frontal, é a mesa do Senhor. A igreja moderna domesticou a Santa Ceia. Transformamos esse ritual sagrado em uma rotina mensal automática. Comemos o pão enquanto pensamos no almoço de domingo. Bebemos o cálice enquanto guardamos mágoa do irmão que está sentado no banco da frente. Fazemos isso levianamente, sem temor, sem tremor, como se fosse um lanchinho religioso. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, lança um aviso que deveria fazer o sangue de todo cristão gelar nas veias. Ele diz que, por tratarem a mesa de qualquer jeito, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Você ouviu bem? Pessoas estavam ficando doentes e morrendo fisicamente dentro da igreja. Não porque eram ateus. Não porque cometeram assassinatos na rua, mas porque ousaram tocar no corpo e no sangue do Senhor, com mãos sujas e corações hipócritas. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, olhava para a ceia com um respeito aterrorizante. Ele dizia: a mesa do Senhor não é um piquenique, é um tribunal. Aquele pedaço de pão e aquele cálice de vinho podem ser o melhor remédio para a sua alma, ou o veneno mais mortal para a sua vida. Depende de como você se aproxima. Existe um segredo em 1 Coríntios 11 que poucos pastores têm coragem de pregar hoje. O segredo é que o cálice tem duas naturezas. Para o arrependido, é o cálice da bênção. 1 Coríntios 10, 16. Mas para o hipócrita, para o cristão morno que brinca com o pecado, aquele mesmo vinho se transforma espiritualmente no cálice da ira. Ao beber sem discernir o corpo, você não está bebendo perdão. Você está bebendo juízo para si mesmo. Você já parou para pensar se a fraqueza espiritual que você sente, se a frieza que tomou conta do seu coração, ou até mesmo se as provações físicas que você enfrenta, não são o resultado de ter profanado a mesa do Senhor mês após mês? Neste vídeo, vamos abrir as escrituras onde elas são mais cortantes. Vamos ouvir o alerta de Spurgeon sobre como se aproximar do altar sem ser consumido pelo fogo santo. Prepare-se para fazer um autoexame como nunca fez antes, porque Deus não se deixa escarnecer. E a mesa do Senhor não é lugar de brincadeira. O texto de 1 Coríntios 11, 27 é um dos versículos mais aterrorizantes e mal compreendidos da Bíblia. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A palavra réu, no original grego, isso carrega o peso de um crime capital. Significa que, se você comete esse erro, você não está apenas desrespeitando um ritual, você está se tornando cúmplice do assassinato de Cristo. Você se coloca ao lado dos soldados romanos que o pregaram na cruz. Você se torna um inimigo de Deus dentro da própria casa de Deus. Mas aqui está a confusão que o diabo usa para afastar as ovelhas sinceras e deixar os lobos confortáveis. O que significa indignamente? Muitos cristãos sinceros pensam: ah, eu sou pecador. Eu tive um mau pensamento ontem, eu gritei com meu filho. Então eu sou indigno. Não vou tomar a ceia. Pare. Charles Spurgeon corrigiria você imediatamente. A Bíblia usa um advérbio, indignamente, não um adjetivo, indigno. Ela fala sobre o modo como você come, não sobre o mérito da pessoa que come. Se você tivesse que ser digno, perfeito, sem pecado, para participar da mesa, ninguém comeria. Nem Pedro, nem Paulo, nem Spurgeon. A mesa ficaria vazia. A mesa não é um pódio para santos perfeitos. É um hospital para pecadores em recuperação. Então, o que é comer indignamente?
Spurgeon definia isso com precisão cirúrgica. Comer indignamente é comer sem reverência, sem discernimento e, o pior de tudo, sem arrependimento. É vir à mesa segurando o pão do perdão com uma mão, enquanto a outra mão segura firmemente o pecado de estimação debaixo da mesa. É o ato da hipocrisia deliberada. É quando você entra na igreja, canta louvores, ouve a palavra, pega o cálice que representa o sangue excruciante de Deus e faz isso de maneira leviana. Você faz isso mascando chiclete. Você faz isso checando os WhatsApp. Você faz isso com ódio mortal do irmão que está sentado no banco da frente, recusando-se a perdoá-lo, enquanto bebe o vinho que representa o perdão que você recebeu. Isso é profanação. Isso é cuspir na face de Cristo enquanto finge beijá-lo. É o beijo de Judas repetido todo o primeiro domingo do mês. Spurgeon dizia: se você traz o seu pecado para a mesa e não tem intenção de matá-lo, você está desafiando o Todo-Poderoso. Você está dizendo: eu quero o sangue de Jesus para me salvar do inferno, mas não quero o senhorio de Jesus para me salvar do meu pecado. Isso é zombar de Deus, e Deus é um fogo consumidor. O perigo real não é ser fraco, é ser falso. O cristão que luta contra o pecado, que chora, que odeia o seu erro e corre para a mesa pedindo força. Esse come dignamente. Ele discerne que precisa do corpo. Mas o cristão que vive na prática do pecado, no adultério escondido, na fraude financeira, na fofoca maliciosa, e toma a ceia para manter as aparências, esse está bebendo juízo. Paulo diz que ele se torna réu do corpo e do sangue. Isso é um termo jurídico. Significa culpado de lesa majestade. Quando você profana a bandeira de um país, é um insulto. Mas quando você profana o sangue do rei, é traição. O sangue de Jesus é a coisa mais preciosa do universo. Foi o preço da redenção eterna. Tratá-lo como coisa comum, Hebreus 10:29, como se fosse apenas suco de uva e bolacha, é um insulto que o céu não tolera. Spurgeon alertava a sua congregação em Londres com tremores na voz. Melhor seria que você colocasse brasas vivas na sua boca do que o pão sacramental, se o seu coração estiver decidido a continuar no pecado. O fogo queimaria apenas a sua língua. O pão profanado queimará a sua alma. A igreja moderna perdeu o temor do Senhor. Nós transformamos o Santo dos Santos em um drive-thru espiritual. Passa logo a bandeja, pastor. O almoço vai esfriar. Essa atitude casual é o que Paulo chama de não discernir o corpo do Senhor. É não entender o preço infinito que foi pago. É não entender a santidade do momento. Então, antes de estender a mão para a bandeja no próximo culto, faça a pergunta difícil. Eu estou vindo como um doente que precisa de remédio? Ou como um ator que precisa de aplausos? Eu estou disposto a deixar o meu pecado aqui, aos pés da cruz? Ou estou apenas renovando a minha licença para pecar mais um mês? Se a sua resposta for a segunda, não coma, afaste-se. É mais seguro ser um pecador honesto no fundo da igreja do que um Judas na mesa do Senhor. Porque, como veremos no próximo capítulo, as consequências de comer indignamente não são apenas sentimentos ruins. Paulo diz que as consequências são físicas, biológicas e fatais. Deus está matando pessoas na igreja? A Bíblia diz que sim. Chegamos agora ao versículo que a teologia moderna tenta esconder debaixo do tapete. Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, faz um diagnóstico médico assustador. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por causa disso. Do quê? De comerem o pão e beberem o cálice indignamente.
Paulo não está falando de epidemias naturais. Ele não está falando de viroses ou acidentes aleatórios. Ele está conectando diretamente a profanação da mesa com a enfermidade física e a morte prematura dentro da igreja. Charles Spurgeon, pregando no Tabernáculo Metropolitano, olhava para os bancos vazios de membros que haviam falecido jovens e dizia com tremor: muitos de nós estamos brincando com fogo sagrado. Vocês acham que Deus é cego? Vocês acham que podem tratar o sangue da aliança como coisa comum e saírem ilesos? O Senhor disciplina os seus filhos, e às vezes a vara da disciplina é a doença. Às vezes é a fraqueza, e em casos extremos é o túmulo. Isso soa cruel para os ouvidos modernos, acostumados com um Deus vovô. Mas a Bíblia diz que Deus é Pai. E que pai amoroso deixa seu filho brincar com veneno sem intervir? Quando um cristão verdadeiro insiste em participar da mesa com um pecado grave e não arrependido, adultério, ódio, roubo, idolatria, ele está comendo e bebendo juízo para si mesmo. O corpo dele começa a sentir o peso da mão de Deus. A fraqueza espiritual se torna fraqueza física. A alma doente adoece o corpo. Spurgeon explicava: Deus, em sua misericórdia severa, pode permitir que a doença toque o corpo para salvar o espírito. Ele prefere ver seu filho doente na cama do que saudável no caminho do inferno. A enfermidade muitas vezes é o freio de mão que Deus puxa para impedir que o crente caia no abismo da apostasia. Mas o texto vai além da doença. Ele fala dos que dormem. No linguajar bíblico, dormir significa morrer. Havia membros da igreja de Corinto que Deus recolheu mais cedo. Por quê? Porque eles trataram o corpo de Cristo com tanto desprezo, causaram tanta divisão e escândalo na mesa do Senhor, que Deus disse: basta, venha para casa agora, antes que você se condene com o mundo. É o que a teologia chama de pecado para a morte. 1 João 5,16. Não é a perda da salvação para o eleito, mas é a perda da vida física como ato de disciplina final. Ananias e Safira, Atos 5, morreram na hora por mentirem ao Espírito Santo no contexto da comunhão da igreja. Eles não perderam a alma, talvez, mas perderam a oportunidade de viver e servir. Spurgeon alertava os hipócritas: não pense que o julgamento de Deus está longe. Ele pode transformar a sua mesa de comunhão em um laço. O mesmo pão que alimenta o santo pode engasgar o escarnecedor. O mesmo vinho que alegra o coração do justo pode embriagar o ímpio até a morte. Você já se perguntou por que a sua vida espiritual parece travada? Por que há tanta doença estranha, tanto cansaço inexplicável, tanta fraqueza na sua caminhada? Pode não ser ataque do diabo. Pode não ser apenas a vida. Pode ser a mão pesada de Deus disciplinando um filho que se senta à mesa com mãos sujas mês após mês. Isso deve nos encher de pavor santo. A ceia não é um rito mágico que garante saúde. Se tomada indignamente, ela pode garantir doença. Deus leva a sua santidade a sério. Quando Uzá tocou na arca da aliança de qualquer jeito, ele morreu, segundo Samuel 6. A mesa do Senhor é a nossa arca da nova aliança. Não a toque com leviandade. Não a toque sem exame. Mas Spurgeon, sempre equilibrado, nos dá o remédio. O propósito dessa disciplina não é destruir, mas corrigir. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11:31. O tribunal de Deus pode ser evitado se estabelecermos um tribunal em nosso próprio coração antes de comermos. A solução não é fugir da mesa para sempre. Isso é desobediência. A solução é se julgar. É olhar para o espelho da palavra, confessar o pecado,
abandonar a prática e então, lavado pelo sangue, comer o pão com temor e gratidão. No próximo capítulo, vamos aprender como fazer esse autoexame. Spurgeon nos ensina as perguntas certas que devemos fazer ao nosso coração antes de o cálice chegar aos nossos lábios. Porque é melhor chorar no autoexame do que chorar no leito de enfermidade. Diante do perigo real de doença e morte por profanar a ceia, a reação natural do cristão medroso é dizer: então eu nunca mais vou tomar a Santa Ceia. É muito arriscado. Isso é um erro fatal. Jesus não disse: fazei isto se vocês se sentirem perfeitos. Ele disse: fazei isto em memória de mim. É uma ordem, não uma sugestão. Fugir da mesa é desobediência. Comer indignamente é juízo. Então, qual é o caminho estreito entre esses dois abismos? O apóstolo Paulo nos dá a chave de ouro em 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Note a palavra. Examine-se. No grego, é dokimazo, um termo usado para testar metais. É colocar o ouro no fogo para ver se é ouro ou pirita. Ouro de tolo. Charles Spurgeon dizia: antes de você subir ao altar de Deus, você deve descer ao porão da sua própria alma. Você deve acender a lanterna da palavra e procurar em cada canto escuro. Você deve arrastar a sua consciência para o tribunal e fazer perguntas difíceis. O autoexame não é uma opção. É o colete à prova de balas que nos protege do juízo. O problema da igreja moderna é que nós amamos examinar os outros. Nós olhamos para a mesa e pensamos: olha lá o irmão fulano tomando a ceia. Ele não deveria. Eu vi o que ele postou no Instagram. Pare. Paulo não disse: examine o homem ao seu vizinho. Ele disse: a si mesmo. A mesa do Senhor não é lugar para fofoca mental. É lugar de autópsia espiritual. Spurgeon sugeria 3 perguntas fundamentais que todo cristão deve fazer a si mesmo antes de o cálice tocar seus lábios. Se você falhar nessas perguntas, o cálice será amargo. Pergunta 1. Eu tenho vida? A ceia é comida. Pão e vinho. Você não dá comida para um cadáver. Um morto não sente fome, não sente gosto e não digere. Você nasceu de novo? Muitos estão na igreja por tradição, por cultura, por medo do inferno, mas nunca tiveram o coração transformado pelo Espírito Santo. Spurgeon alertava: se você não tem a vida de Cristo em sua alma, o símbolo da vida de Cristo em sua boca será uma mentira. Um hipócrita na mesa é como um espantalho no campo. Veste a roupa, mas não tem vida. Pergunta 2. Eu tenho arrependimento. Você está abrigando um pecado de estimação? Não estou perguntando se você é perfeito. Ninguém é. Estou perguntando se você está em trégua com algum pecado. Você está planejando pecar amanhã? Você está nutrindo aquela mágoa? Você está mantendo aquele negócio ilícito? Se você vier à mesa segurando a mão de Jesus com uma mão e a mão do diabo com a outra, você será rasgado ao meio. A ceia exige que você solte o pecado. Spurgeon dizia: lave as mãos nas lágrimas do arrependimento antes de tocar no pão santo. O pecado confessado e abandonado é perdoado. O pecado escondido e amado é condenado. Pergunta 3. Eu tenho amor? A ceia é chamada de comunhão. O pão é um só, partido em muitos. Isso simboliza que somos um só corpo. Se você toma a ceia odiando seu irmão, ignorando a necessidade do pobre ou causando divisão na igreja, você está comendo uma mentira. Você não pode estar em comunhão com a cabeça, Cristo, se você está cortando os membros, a igreja. Paulo diz que muitos comem juízo porque não discernem o corpo. Tanto o corpo físico de Jesus, quanto o corpo místico da igreja. Spurgeon era implacável neste ponto. Se você tem ódio no coração,
A ceia vai transformar esse ódio em veneno. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então venha e ofereça a sua oferta. Deus não aceita a adoração de assassinos, e quem odeia seu irmão é assassino. O autoexame dói. Ele revela coisas que preferiríamos não ver. Mas é uma dor que salva. Paulo diz no versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha que promessa maravilhosa. Se você montar o tribunal na sua consciência agora, Deus não precisará montar o tribunal dele contra você depois. Se você condenar o seu pecado agora, Deus perdoará o seu pecado e poupará a sua vida. O autoexame troca o juiz pelo Pai. Então, neste próximo domingo, não vá para a igreja no piloto automático. Vá preparado. Faça as perguntas difíceis. Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Se o Espírito Santo apontar algo, não se justifique. Confesse. E então, limpo pela graça, coma o pão com a alegria de quem escapou da morte. Mas, o que acontece com aquele que examina e descobre que não é salvo? Ou com aquele que descobre que ama o pecado mais que a Deus? Spurgeon tem um aviso final e aterrorizante para os bodes infiltrados no rebanho. Porque para eles, a ceia é a antecipação do banquete do inferno. No próximo capítulo, falaremos sobre o perigo dos falsos conversos na mesa. Aqueles que comem e bebem a própria condenação eterna, domingo após domingo, sorrindo. Existe um fenômeno espiritual aterrorizante que Charles Spurgeon chamava de endurecimento pelo Evangelho. Nós geralmente pensamos que quanto mais uma pessoa vai à igreja, quanto mais ela ouve a palavra e quanto mais ela participa dos sacramentos, mais santa ela fica. Isso é verdade para ovelhas. Mas para bodes, o efeito é exatamente o oposto. O mesmo sol que derrete a cera é o sol que endurece o barro. A mesma ceia que amolece o coração do cristão verdadeiro é a ceia que petrifica o coração do falso cristão. Olhe para Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus por 3 anos. Ele viu milagres. Ele pregou. Ele expulsou demônios. Em nome de Jesus, embora não fosse salvo. E na noite da traição, ele estava sentado à mesa. Jesus ofereceu o bocado a ele. Um gesto de honra e amizade na cultura judaica. Judas aceitou. Ele comeu. E o que aconteceu? O Espírito Santo o tocou? Ele caiu de joelhos chorando arrependido? Não. João 13:27 diz: E após o bocado, entrou nele Satanás. A ceia foi o gatilho final para a sua possessão e condenação. Por quê? Porque participar de um ritual sagrado com um coração decidido a pecar é a forma mais rápida de matar a sua consciência. Cada vez que você finge piedade, você cauteriza a sua alma. Você diz para si mesmo: olha, eu comi o pão, eu sou amigo de Jesus. Enquanto no seu bolso estão as 30 moedas de prata da sua traição. Spurgeon alertava os hipócritas com uma fúria santa. Não há lugar mais perigoso para um homem não convertido do que a mesa do Senhor. Ali, ele encena uma mentira diante dos anjos e de Deus. Ele sela a sua própria condenação. O pão que ele come é o selo do pacto com a morte. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido, ou que tivesse vivido como um pagão declarado, do que morrer como um traidor dentro do santuário. Isso é o que chamamos de o beijo de Judas. Judas traiu Jesus com um beijo, um sinal de afeto íntimo usado para um ato de ódio mortal. Quando você toma a ceia, vivendo em pecado deliberado, você está beijando a face de Jesus no domingo para entregá-lo aos seus inimigos na segunda-feira. Você o chama de Senhor na igreja, mas o nega no trabalho, na internet, no namoro. E o perigo não é apenas a hipocrisia, é a imunidade espiritual. O falso converso que toma a ceia regularmente começa a achar
que está salvo porque toma a ceia. Ele pensa: eu não posso ir para o inferno. Eu sou membro da igreja. Eu participo da comunhão todo mês. O ritual vira um amuleto. E assim, ele se torna imune à pregação do evangelho. Você pode pregar sobre inferno, sobre cruz, sobre arrependimento. Nada toca o coração dele, porque ele está protegido pela sua falsa religiosidade. Spurgeon dizia: o caminho mais suave para o inferno é aquele que passa por dentro da igreja, regado a vinho sacramental e perfumado com incenso de orações vazias. O homem que desce por esse caminho não acorda até que seja tarde demais, quando as chamas já o cercaram. Se você está assistindo a isso e sente que a sua vida cristã é um teatro, se você toma a ceia apenas para que os outros não perguntem por que você não foi, se você sente que o seu coração está ficando cada vez mais duro, frio e indiferente às coisas de Deus, cuidado. Você pode estar sofrendo do mal de Judas. Você está comendo e bebendo para o endurecimento da sua própria alma. Satanás não precisa te tirar da igreja para te destruir. Às vezes, ele prefere te manter dentro dela, comendo o pão indignamente, até que sua consciência esteja tão morta que você seja incapaz de ouvir a voz de Deus. Mas existe esperança para o hipócrita? Existe cura para o coração de pedra? Sim, mas não está na mesa. Está na cruz. Você precisa parar de confiar no ritual e começar a confiar no Redentor. No próximo capítulo, vamos falar sobre a saída de emergência. Se você se reconheceu como indigno, como fraco ou até como falso, o que fazer? Fugir da igreja? Desesperar-se? Spurgeon aponta para o único lugar seguro onde o indigno se torna digno. O tema é a graça para os indignos. Depois de ouvirmos sobre o perigo mortal de comer indignamente, é natural que o cristão sincero sinta medo. Você olha para o seu coração e vê falhas. Você lembra da impaciência de ontem, da falta de fé de hoje. E o diabo sopra no seu ouvido: você é indigno. Afaste-se da mesa. Deixe isso para os santos perfeitos. Cuidado. Esse é o outro extremo do abismo. Se por um lado a profanação, comer sem temor, é um pecado terrível, a deserção, deixar de comer por falsa humildade, é uma desobediência trágica. Charles Spurgeon, com seu coração pastoral, explicava uma distinção vital que salva a alma do desespero. Existe uma diferença infinita entre ser indigno, adjetivo, e comer indignamente, advérbio. Todos nós, sem exceção, somos indignos. Se a condição para a ceia fosse a perfeição pessoal, Jesus teria ceado sozinho. Mas comer indignamente é uma atitude de irreverência. Comer dignamente é uma atitude de dependência. A mesa do Senhor não é um museu para a exposição de santos de plástico. A mesa do Senhor é um hospital de campanha para soldados feridos na batalha contra o pecado. Quem precisa de remédio? O doente. Quem precisa de pão? O faminto. Quem precisa de sangue para lavar a consciência? O sujo. Se você diz: eu sou pecador demais para tomar a ceia, Spurgeon responderia: você é exatamente o tipo de pessoa para quem a ceia foi instituída. Cristo não morreu pelos justos, mas pelos ímpios. Se você sente o peso do seu pecado, se você o odeia, se você luta contra ele, então venha. O pão foi partido para você. O perigo não está na presença do pecado na sua vida, todos temos, mas na aliança com o pecado. O hipócrita, capítulo 4, ama o pecado e usa a ceia para escondê-lo. O cristão fraco, capítulo 5, odeia o pecado e usa a ceia para vencê-lo. Pense na ceia como um alimento de guerra. Deus sabe que você é fraco. Ele sabe que a jornada é longa e que o diabo é forte. Por isso ele deixou o sacramento. Ele disse:
Tomai, comei. Isso é força. Isso é nutrição. Recusar a comida porque você se sente fraco é a lógica da morte. É justamente porque você é fraco que você deve comer. Spurgeon dizia: a melhor preparação para a Santa Ceia não é uma semana de jejum e autoflagelação para se sentir bom. A melhor preparação é uma fome desesperada por Cristo. Quanto mais vazio você estiver de si mesmo, mais espaço terá para Ele. Mas atenção! Vir como pecador não significa vir de qualquer jeito. Significa vir vestido com as roupas de Cristo. Na parábola do banquete de casamento, Mateus 22, o rei expulsa o homem que não estava com a veste nupcial. Essa veste não é a sua justiça própria, que é trapo de imundícia. Essa veste é a justiça de Cristo, recebida pela fé. Então, como se aproximar da mesa se você se sente indigno? Faça esta oração. Senhor, eu não sou digno de recolher as migalhas debaixo da tua mesa. Mas tu és o Deus que convida os coxos, os cegos e os aleijados. Eu venho não porque eu sou bom, mas porque tu mandaste. Eu trago a minha fome para o teu pão. Eu trago a minha sujeira para o teu sangue. Cobre-me com a tua justiça. Quando você come com essa atitude, de mendigo grato e não de fariseu orgulhoso, você come dignamente. Você discerne o corpo como sendo a única esperança para a sua alma miserável. Não deixe o diabo te afastar da mesa com acusações falsas. A mesa é o lugar onde o pecador arrependido encontra o Salvador amoroso. É o lugar onde a graça brilha mais forte. Porque o preço do nosso pecado é exposto visivelmente diante dos nossos olhos. O Spurgeon encerra este ponto com um consolo. Se você teme ofender a Deus na ceia, esse próprio temor é um sinal de vida. Mortos não tremem. Hipócritas não se preocupam. O seu tremor é a prova de que o Espírito Santo está trabalhando em você. Venha e coma, e deixe que o medo se transforme em fé. No próximo capítulo, vamos para o encerramento prático. Como sair da mesa? Muitos entram bem e saem mal. A ceia não termina no amém do pastor. Ela continua na segunda-feira. Spurgeon nos ensina a levar o gosto do pão para a semana inteira. O tema é a vida pós-mesa. Nós aprendemos que comer indignamente traz juízo e morte. Aprendemos que o autoexame é a nossa proteção. Mas Charles Spurgeon nos deixa uma última lição prática que separa os meninos dos homens na fé. A Santa Ceia não é um evento isolado. É um combustível para a guerra. O maior perigo não é apenas o que você faz durante o ritual, mas o que você faz depois dele. Muitos cristãos tratam a ceia como uma vacina espiritual. Tomam a dose mensal e acham que estão imunizados para viverem como pagãos pelo resto do mês. Isso é uma abominação. Spurgeon dizia: se você acabou de segurar o cálice da nova aliança em suas mãos, como pode com essas mesmas mãos tocar na impureza? Se os seus lábios foram avermelhados pelo vinho que simboliza o sangue de Deus, como podem esses mesmos lábios proferir mentiras, fofocas ou palavrões na segunda-feira? A ceia deve criar em nós uma santa incompatibilidade com o pecado. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, ele não disse: "Isso é perigoso." Ele disse: "Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Gênesis 39, 9. Essa deve ser a lógica de quem sai da mesa. Imagine que você está prestes a explodir de raiva no trânsito. Nesse momento, o Espírito Santo deve trazer à sua memória o gosto do pão partido. Você deve pensar: eu acabei de comer a paciência e o amor de Cristo. Eu sou um com Ele. Eu não posso agir como um filho do diabo, sendo que eu me alimentei na mesa do rei. Isso é o que significa: fazei isto em memória de mim.
Não é apenas lembrar que Jesus morreu há 2000 anos. É lembrar, na hora da tentação, que você pertence a Ele agora. A memória do sacrifício é a arma mais poderosa contra o pecado. Quem olha para a cruz e vê o preço que Jesus pagou, não consegue pecar barato. Mas Spurgeon também tem um aviso final para aqueles que usam a graça como desculpa para a libertinagem. Ele cita Pedro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 de Pedro 2:22. Se você sai da mesa do Senhor e corre direto para os braços do seu pecado favorito, a Bíblia te compara a um cão. Você não tem natureza de ovelha. Você participou do ritual, mas não participou de Cristo. E para você, o cálice que você bebeu está neste exato momento, acumulando ira para o dia do juízo. Portanto, o desafio final deste vídeo é este. No próximo culto de Santa Ceia, não vá apenas por costume. Vá com temor e tremor. Faça o autoexame. Confesse os seus pecados ocultos. E quando você comer o pão e beber o cálice, faça um novo pacto com Deus ali mesmo, no banco da igreja. Senhor, eu recebo a tua vida para que eu possa viver a tua vida. Que este pão me fortaleça para dizer não ao pecado. Que este vinho me lembre que eu fui comprado por alto preço e não pertenço mais a mim mesmo. Se você fizer isso, a ceia deixará de ser um risco de morte e se tornará a maior fonte de vida, saúde e poder espiritual da sua jornada. A mesa foi feita para alimentar guerreiros, não para entreter traidores. Coma, beba e viva para a glória de Deus. Nós passamos este vídeo inteiro olhando para o perigo de comer indignamente na mesa da terra. Mas Charles Spurgeon nos lembra de uma verdade que coloca todo o nosso medo e toda a nossa esperança em perspectiva. Esta mesa aqui é temporária. Ela vai acabar. O apóstolo Paulo nos deu o prazo de validade da Santa Ceia em 1 Coríntios 11:26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Isso significa que a Santa Ceia é um relógio de contagem regressiva. Cada vez que você participa, você está um mês mais perto da volta de Cristo. Cada pedaço de pão é um segundo a menos na história deste mundo caído. Mas aqui está o aviso final e solene de Spurgeon. A mesa da igreja é um ensaio geral para a mesa do céu. Aqui, o trigo e o joio comem juntos. Aqui, Judas senta ao lado de João. Mas na grande ceia das bodas do Cordeiro, nenhum hipócrita entrará. Nenhum indigno se sentará. A triagem será perfeita. Você consegue imaginar o terror daquele dia? Muitos que comeram o pão na igreja durante 50 anos. Muitos que serviram como diáconos e presbíteros. Muitos que até pregaram sobre a ceia. Chegarão diante da porta do banquete celestial e ouvirão: Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Eles dirão: Mas, Senhor, nós comemos e bebemos na tua presença. Nós tomamos a Santa Ceia todo mês. E o rei responderá: Vocês comeram o símbolo, mas nunca comeram a realidade. Vocês mastigaram o pão, mas nunca digeriram a minha palavra. Vocês beberam o vinho, mas nunca foram lavados pelo meu sangue. Vocês transformaram o meu santo ritual em uma rotina vazia. Spurgeon dizia: seria melhor ser um pagão que nunca ouviu o nome de Jesus do que ser um falso cristão que sentou à sua mesa, comeu do seu pão e morreu com o beijo da traição nos lábios. O inferno será mais quente para aqueles que tropeçaram na cruz para cair no abismo. Mas, para o cristão verdadeiro, aquele que se examinou, que se arrependeu,
que lutou contra o pecado e que amou a vinda do Senhor, a ceia aqui é apenas o aperitivo. O banquete principal está chegando. Lá não haverá mais exame de consciência, porque não haverá mais pecado. Lá não haverá mais medo de comer indignamente, porque seremos feitos semelhantes a Ele. Lá, o cálice não será de ira nem de morte. Será o vinho novo que Jesus prometeu beber conosco no reino de seu Pai. Você está preparado para esse dia? A pergunta que define o seu destino eterno não é: você é membro da igreja? A pergunta é: você tem a veste nupcial? A justiça de Cristo. Se Jesus voltasse agora, enquanto você assiste a este vídeo, você seria convidado para sentar à mesa ou seria lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes? A mesa da graça ainda está posta hoje. A porta ainda está aberta. Mas em breve, muito em breve, o mestre da casa se levantará e fechará a porta. Não brinque com a sua eternidade. Não trate a ceia como um lanchinho. Trate-a como o que ela é: o anúncio da morte daquele que vai julgar os vivos e os mortos. Spurgeon encerra com este apelo urgente: corra para Cristo agora. Não confie no seu batismo, nem na sua ceia, nem na sua moralidade. Confie apenas no sangue. Esconda-se nas feridas de Jesus. E então, quando a trombeta tocar, você não terá medo do juiz, porque o juiz é o seu Salvador, e a mesa dele é o seu lar eterno. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça para comermos dignamente, até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios 11:28. Se este vídeo abriu os seus olhos para a seriedade da Santa Ceia, se você entendeu que brincar com o sagrado é um convite à morte, mas que o arrependimento é o caminho para a vida, deixe o seu compromisso público nos comentários. Eu não brincarei mais com a mesa. E se você quer ser um cristão que conhece a sua Bíblia profundamente, se você quer parar de depender de achismos e começar a beber da fonte dos puritanos e reformadores, a Escola do Príncipe é o treinamento de elite para o exército de Cristo. Não vá para a guerra desarmado. Inscreva-se agora. O link está na descrição e no comentário fixado. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.